Oi, pessoal, como vocês estão? Hoje a gente vai falar de um tema que está super em alta no mundo da saúde, como a microbiota intestinal ela afeta a nossa saúde mental. Eu tenho certeza de que você já ouviu falar sobre a relação entre a alimentação e a saúde física, mas o que muita gente não sabe é o que acontece no seu intestino pode influenciar diretamente no seu estado mental. Parece loucura, né? Mas é pura ciência e eu vou te explicar tudo agora. Então, antes de começarmos, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Ah, e não se esquece de deixar nos comentários a sua experiência com problemas, como a ansiedade ou o estresse, e se você já percebeu alguma conexão com a sua alimentação. Eu vou amar saber a sua opinião e interagir com você nos comentários, tudo bem? Agora vamos entender isso melhor. Vamos imaginar que dentro do seu intestino tem uma verdadeira comunidade de organismos, como se fosse uma grande cidade. E nessa cidade moram trilhões de micro-organismos, bactérias, fungos, vírus e outros seres minúsculos que têm um papel crucial em como o seu corpo funciona, inclusive o seu cérebro. Você sabia que essa comunidade no seu intestino é chamada de microbiota intestinal? E não é exagero dizer que essa cidade do intestino pode influenciar diretamente no seu humor, na sua ansiedade e até depressão. Por que isso acontece? Bem, a microbiota intestinal ela tem uma relação estreita com o nosso sistema nervoso central. Existe uma conexão chamada de eixo intestino-cérebro, e é como se o intestino fosse uma central de comando que se comunica com o cérebro. Então, quando algo está desregulado no seu intestino, isso pode afetar diretamente como você se sente mentalmente. E acredite, essa relação é muito mais poderosa do que imaginamos. Imagina o seu intestino como uma usina de energia, que processa tudo que você come. Se essa usina está funcionando bem, ela gera energia boa, que vai se refletir aí no seu bem-estar mental. Mas se essa usina estiver queimada, toda a energia que ela gera vai ser prejudicial para a sua mente. Mas vamos explicar um pouco mais sobre como que isso acontece. O intestino é responsável pela produção de diversos neurotransmissores. E quando você escuta falar de neurotransmissores, logo pensa em serotonina, dopamina, certo? Pois é, o intestino é responsável por 90% da produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Quando a microbiota intestinal ela está equilibrada, ela ajuda a produzir a quantidade certa desses neurotransmissores. Quando há um desequilíbrio, que chamamos de disbiose intestinal, a produção de serotonina ela pode ser afetada, o que pode resultar em quadros de ansiedade e depressão. Você consegue perceber que quando você se sente nervoso, tenso ou ansioso, pode ser uma resposta do seu intestino pedindo ajuda? E para complicar ainda mais, alimentos que causam inflamação, como alimentos ultraprocessados, açúcar e excesso de gordura trans, podem prejudicar ainda mais a microbiota intestinal, gerando um ciclo vicioso. Os alimentos ruins geram inflamação no intestino e isso afeta o seu humor. Pense na microbiota como um time de futebol. Quando todos os jogadores estão alinhados, em harmonia, o time ele joga bem. Mas, se alguns jogadores ficam de fora de sintonia, o time ele começa a perder. E é isso que acontece com seu intestino quando você não cuida bem dele. Agora, uma curiosidade super interessante. O intestino não é só um órgão digestivo. Ele tem mais neurônios do que um cérebro de um cachorro. Isso mesmo. Ele é um verdadeiro segundo cérebro do nosso corpo. E quando esse segundo cérebro ele está desequilibrado, ele pode enviar sinais para o seu cérebro principal, alterando o seu humor e gerando sintomas como ansiedade e estresse. Tem gente que nem percebe,
mas está o tempo todo sentindo aquela sensação de desconforto abdominal e não sabe que isso pode estar relacionado a algo mental. Agora me conta, você já percebeu alguma conexão entre a sua alimentação e o seu estado emocional? Comenta aqui embaixo, porque é super importante a gente entender como esses sinais do corpo podem ajudar a melhorar o nosso bem-estar mental. Eu sei que pode parecer complicado, mas fica comigo que eu vou te dar algumas dicas de como equilibrar essa microbiota intestinal e de quebra melhorar a sua saúde mental. Uma das formas mais simples de melhorar o equilíbrio da microbiota é consumir alimentos ricos em fibras e probióticos. Alimentos como um iogurte natural são alimentos aliados do nosso intestino. Esse alimento, aí, por exemplo, ele ajuda a restaurar a flora intestinal e incentiva o crescimento de bactérias boas. Ah, não podemos nos esquecer das fibras, que estão presentes em frutas, vegetais e grãos integrais. Elas são essenciais para manter a saúde do intestino e promover a produção de substâncias que afetam positivamente o seu cérebro. Outra dica super importante: evite o excesso de açúcar refinado e alimentos ultraprocessados. Eles são como um combustível para bactérias ruins que vão causar aquela inflamação que tanto falamos aqui. Então, se você quer manter a microbiota saudável, se mantenha o mais longe possível desses alimentos inflamatórios. Imagine a microbiota como um jardim. Se você plantar flores e árvores saudáveis, o jardim ficará bonito e equilibrado. Mas se você plantar ervas daninhas, o jardim ele vai se desequilibrar e o ambiente ele vai ficar hostil. Agora, é claro que não existe uma solução mágica. Manter a microbiota equilibrada exige mudanças constantes no estilo de vida. E acredite, ao adotar hábitos mais saudáveis, você só não vai melhorar a sua saúde intestinal, mas também a sua saúde mental. Já percebeu como comer bem, praticar atividade física e cuidar da saúde pode melhorar o seu humor? Isso não é uma coincidência. Isso é ciência. E para finalizar, eu quero deixar um desafio para você. Que tal tentar adicionar mais alimentos, probióticos e fibras na sua alimentação? Talvez até substituir aquele refrigerante, aquele fast food, por algo mais saudável e benéfico para o seu intestino? Comece aos poucos, com pequenas mudanças e veja como você se sente. E claro, me conta aqui nos comentários o que você acha dessa conexão entre a microbiota e a sua saúde mental. Você já sabia disso? Ou está descobrindo agora como o intestino ele pode impactar no seu cérebro? Eu quero saber a sua opinião. Se você curtiu esse vídeo e essas dicas, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E até a próxima, pessoal!